Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 10, versículo do 7 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai a paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela vossa paz. Se, porém, não for, vosso voto de paz retornará a vós. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, Jesus nos fala hoje, através da Santa Liturgia, pela Igreja, a voz do Cristo aqui na Terra, pelo evangelista São Mateus, onde no capítulo 10, a partir do versículo 7 até o 13, o Senhor ele vai falando por onde andarde. Ele vai dando as instruções aos seus discípulos: anunciai que o reino dos céus está próximo. Então hoje o Senhor fala para mim e para você, cristão católico, consciente do teu batismo: por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. É Jesus que está nos enviando, é uma ordem do Senhor. Por onde andardes? Inicia aqui no versículo 7 do capítulo 10 de São Mateus. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo de cada um de nós. Jesus mesmo disse: onde 2 ou 3 se reúnem no meu nome, aí estou eu. E o reino de Deus é essa presença de Deus no coração de todo homem e mulher que abre o seu coração. Então está próximo. Próximo porque Jesus, ele só quer que nós o convidamos, que nós abramos o nosso coração, que nós o queiramos verdadeiramente. O desejo desse Deus de nos amar, de derramar sobre nós a sua graça, de derramar sobre nós a unção do seu Santo Espírito, é vontade dele. Por isso é preciso que o meu e o seu coração se abra a essa graça. Então ele diz: ó batizado, cristão católico batizado, aonde tu andardes, anunciai, ou seja, onde tu estiveres, onde tu fores, anunciai que o reino dos céus está próximo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que voltaria para buscar a sua igreja. E eu e você nos comportemos não como virgens tolas, mas virgens prudentes, como naquela parábola das 10 virgens. Que eu e você possamos, com a graça de Deus, fazer com que nossas lâmpadas permaneçam acesas. A lâmpada da fé, da esperança e da caridade. Fé, esperança e caridade, as 3 virtudes teologais. É preciso que essas luzes estejam acesas no meu e no seu coração. Mas entenda
por onde andardes, anunciai. Então, Jesus está dizendo, anuncia. Por isso que aqui insisto, pregue a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, em tempos oportuno e inoportuno. Mesmo diante da fartura e da penúria, na alegria e na tristeza, em tempo de paz e em tempo de guerra, em todos os momentos da vida, no momento de dor e no momento em que essas dores estão sendo suavizadas. É preciso permanecer fiel ao nosso batismo, permanecer fiel à missão que o Senhor nos confiou. E ele continua, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça dai. Queridos irmãos, Jesus derrama toda a autoridade sobre a sua igreja. É Ele que está dizendo, curai os doentes. Ele está mandando curar os doentes. Tenha fé, tenha confiança. Muitos daqueles que ousaram em fazer uma oração de cura, algumas curas aconteceram. Já citei em outras pregações o testemunho do padre Emiliano Tardif, da República Dominicana, aquele padre que foi curado de uma tuberculose, onde ele estava internado em um hospital, onde se fazia aquelas visitas de pastorais e movimentos em dias diferentes para visitar os doentes. E em um dos dias que a Renovação Carismática Católica estava fazendo a visita naquele hospital, um grupo de jovens da Renovação, tiveram a grande graça de chegarem no quarto daquele padre, um padre Emiliano Tardif, e ele não era muito aberto ao carisma da Renovação. E aqueles jovens, ao entrar, pediram licença, conversaram e pediram permissão para fazer uma oração naquele padre. O padre Emiliano Tardif já vinha dias que vinha atrofiando e a sua saúde cada vez mais ficando delicada, complicada. A cada dia os médicos iam percebendo que o padre ia esmorecendo. E eles começaram a rezar naquele padre e impuseram as mãos sobre ele e começaram a rezar e rezar e rezar e pedir: Jesus, cura teu servo, Jesus, cura esse pai, cura este filho de Deus, a sua missão ainda está começando, ele tem muito a realizar, muito a fazer. E assim era a oração daquele jovem pedindo a cura. O padre ficou um pouco desconcertado com o jeito daqueles jovens rezar e disse assim a eles: se vocês quiserem fechar a porta, fechem, para vocês ficarem mais à vontade. E eles perceberam que o padre ficou um pouco desconcertado. Tá bom, padre, se o senhor se sente melhor, e fecharam a porta e continuaram novamente a oração. E o padre testemunha que naquele momento começou ele a sentir uma quentura, era um calor imenso no seu corpo. E ali finalizaram a oração, agradecer ao padre e sair. Quando foi no dia seguinte, o padre Emiliano Tardif já amanheceu melhor. E o padre foi sentindo que o seu corpo estava retomando aquele vigor. E os médicos, quando vieram fazer ali a sua visita rotineira, perceberam o padre mais corado, com mais vigor. Diz: padre, sua aparência está muito bem hoje. E daquele dia em diante o padre foi só melhorando, e os médicos disseram: padre, o senhor está muito bem, vamos repetir os exames. E aí repetiram todos os exames e não sabem para onde foi esse diagnóstico da tuberculose. O padre estava completamente curado. Diante dessa grande graça que Deus realizou na vida do padre Emiliano Tardif, a partir daqueles jovens que ousaram impor as mãos e pedir a cura, e Deus quis curar naquele momento,
Padre Emiliano Tardif começou a conhecer a renovação carismática, a se aprofundar, e mais do que ser curado, aquele padre se tornou um instrumento de cura. Foi concedido ao Padre Emiliano Tardif um dom impressionante de cura. E quando ele celebrava a missa, após a missa ele fazia uma oração de cura pelos doentes que iam em números bastante doentes que iam para a sua missa. E ele rezava e alguns eram curados, paralíticos, cadeirantes levantavam da cadeira de roda. Ainda hoje tem vídeos no YouTube que você pode pesquisar, Padre Emiliano Tardif, oração por cura. Você vai ver o padre rezando e uma pessoa levanta da cadeira de rodas e começa a andar. Então, meus queridos irmãos, veja a grande graça que Deus realiza. Então é isso que Jesus está dizendo aqui no capítulo 10 de São Mateus, versículo 8. Curai os doentes. Aquele doente, padre, foi curado e se tornou instrumento de cura na vida de tantos. Mas é bem verdade que quem cura é Jesus. É verdade? Jesus é quem cura. É apenas um instrumento, aqueles que se dispõem a usar e a colocar-se a serviço de Cristo. Diante da repercussão das missas que o Padre Emiliano Tardif celebrava e alguns doentes ficavam curados, alguns cadeirantes levantavam da cadeira de roda, a mídia naquele tempo, naquela localidade, convidou o padre a uma entrevista num canal de televisão conceituado naquele tempo, e fizeram uma entrevista com o padre. E o repórter, um pouco irônico, dizia: padre, por que é que nas suas missas alguns são curados e outros não? Aí o padre olhou para o repórter e disse: ora, pergunte a Jesus, porque é Ele que cura, não eu que curo. Então, pergunte a Jesus, eu apenas rezo, oro pedindo a cura, mas quem cura é Jesus. Aí o padre continuou: meu amigo, se fosse eu que curasse, eu iria para os hospitais e saía curando todo mundo para que todos ficassem curados. Mas quem cura é Jesus. E que é um mistério, meus irmãos. A cura é um mistério de Deus, mas está dentro da vontade de Deus também curar, e que nós não podemos ignorar. Então Jesus mesmo está dizendo, versículo 8 do capítulo 10 de São Mateus: curai os doentes, ressuscitai os mortos. O que você entende por ressuscitar os mortos? A gente vê que os apóstolos, eles realizaram ressurreição de mortos. Não ressurreição, bem dizendo, mas que tiveram a vida novamente, porque o único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Ressurreição nos lembra muito a ressurreição de Cristo. Eles voltaram à vida, mas morreram novamente. No caso de Lázaro, que Jesus ressuscitou, deu a vida novamente, ele morreu novamente. Mas a ressurreição, aquela ressurreição que nós vemos acontecer no domingo da ressurreição, onde Cristo ressuscita, não morre mais. Então aquela ressurreição é a ressurreição que não se morre mais. Mas Jesus bem deu a vida, como a filha de Jáiro, ao filho da viúva de Naim. Jesus trouxe a vida novamente, mas eles morreram novamente. Mas Jesus nos promete uma ressurreição, aquela em que ele é o primeiro, o primogênito, podemos dizer assim, é o primeiro a ressuscitar, essa ressurreição plena que Jesus promete a cada um de nós, que morremos em Cristo, ressuscitaremos com Cristo. Então essa ressurreição que nós devemos buscar. A ressurreição onde não se morre mais. Mas voltando aqui, em ressurreição, também nós podemos entender. Quando se diz assim, ressuscitai os mortos, lembremos que Jesus disse em uma passagem
quando uma pessoa chegou: Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro deixa-me enterrar meu pai. Jesus disse o quê? Deixem que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vem e segue-me. Jesus disse que havia pessoas que embora com vida, mas mortas. Então essa ressurreição aqui de Jesus fala, eu entendo também como a ressurreição para a vida em Cristo. Ou seja, a pessoa vivia uma vida fora de Deus, fora da graça, consequentemente na desgraça, morto espiritualmente, e tendo um encontro com Jesus, ele é ressuscitado espiritualmente. Aquele ser se torna uma alma vivente em Cristo, tem vida em Cristo, tem luz em Cristo. Então essa ressurreição é a ressurreição que se dá também pela pregação do Evangelho, que entra no coração daqueles que estavam mortos e gera vida, uma vida em Deus. Ele também diz: purificai os leprosos. A igreja, ela tem esse grande poder de purificar-nos da lepra do pecado. O pecado é uma lepra que vai nos deformando a imagem e semelhança de Deus em cada um de nós. Mas Jesus deu à igreja: a quem perdoardes os pecados, se lhes são perdoados. A quem os retiverdes, se lhes são retidos. Então Jesus deu à igreja essa graça de purificar-nos da lepra do pecado. Quando nós estamos em situação de pecado, seja ele venial ou mortal, que nós buscamos o sacerdote que persona Cristo e que nós nos colocamos diante dele numa confissão auricular, aos pés do sacerdote, ali você e o Padre, que persona Cristo, onde naquele momento não é mais o Padre, é Cristo que ali está, que a gente confessa os nossos pecados, que o Padre diz: eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali é perdoado. A quem os perdoardes, se lhes são perdoados. A quem os retiverdes, se lhes são retidos. A igreja tem este poder. Igreja Católica Apostólica Romana recebeu de Cristo essa grande graça quando o próprio Jesus, gosto sempre de trazer essa passagem, Mateus 16:18, em que Jesus diz: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificou, construo a minha igreja. As portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. Então, Jesus deu a autoridade à sua igreja de nos purificar da lepra do pecado. E continuando, meus irmãos, ele vai dizendo: purificar os leprosos, expulsai os demônios. Jesus deu à igreja o poder do exorcismo, de expulsar os demônios. É bem verdade que alguns padres exorcistas sempre convidam alguns leigos de oração para o acompanhar. Como aquele padre exorcista do Vaticano que disse que sempre o acompanhava em exorcismo alguns leigos de oração. Então, meus irmãos, quando nós somos de oração, também pelo poder da oração, nós podemos fazer uma oração de cura e libertação. Não é exorcismo. Exorcismo só o sacerdote e aquele delegado pelo bispo para tal função. Mas o leigo de oração, de compromisso de vida diária na graça, ele pode fazer uma oração de cura e libertação. Nós podemos, porque nós fomos batizados. Essa graça está em mim, essa graça está em você. Nossa Senhora, em uma das aparições, ela disse que a alma que reza não tem que ter medo do demônio, pois o demônio é quem tem medo da alma que reza. Então, uma pessoa de oração, apenas a sua presença, ela exorciza o mal. E aqui eu dou um testemunho pessoal meu. Em uma certa localidade, uma senhora estava acamada, ou melhor dizendo, numa rede, se não me falha a memória, especificamente,
mas estava bastante doente. E me chamaram lá para fazer uma oração, pedindo a cura. E eu fui rezar nessa senhora. Nessa comunidade, nessa localidade, tinha um terreiro de Umbanda, ou seja, um centro espírita, em que dias marcado acontecia ali aqueles rituais, aqueles momentos que se faz nesses terreiros. E nesse momento que eu estava lá na casa da senhora, eu comecei a rezar nela, pedindo ali que Jesus tivesse de misericórdia, tudo. Essa senhora, que era chamada, na linguagem deles, Mãe de Santo, ela foi também, estava presente, até uma pessoa que eu conhecia, pois a mesma já está com Deus, eu creio que já faleceu. E naquele momento que eu comecei a rezar, até ali tudo bem. Mas quando eu comecei a orar em línguas, meus irmãos, falando a verdade, não estou aqui para mentir. Quando eu comecei a orar em línguas, aquela mulher, não a que estava enferma na rede, mas a que estava ali do lado, ela começou a sentir uma quentura nela. E como ela vestia umas rouponas, umas saionas, estava com bastante roupa, uns colares, e eu orando em línguas, no doente, na pessoa que estava enferma. E essa pessoa começou a se saculejar, e que calou, e começou a se agoniar, e ela saiu dali, não ficou. Ali foi um fato que me chamou a atenção, porque foi justamente no momento da oração em línguas. Então, às vezes as pessoas, elas criticam, às vezes as pessoas ignoram a questão da oração em línguas. Tem uns que dizem assim, para que falar uma linguagem que ninguém entende? Não é falar, primeiramente, aqui abro um parênteses, falar de oração em línguas, porque esse testemunho puxou a falar. Oração em línguas não é para ninguém entender. O destinatário da oração em línguas é Deus, só Ele entende. Então não é para ninguém entender. É uma oração que ela nos abre aos outros carismas. É uma oração pessoal, mas se há grupos que têm o mesmo carisma e oram em línguas, não tem nenhuma proibição daquele grupo orar em coletivo. Agora, o falar em línguas, aí sim, como São Paulo diz, prefiro falar tantas palavras na língua que todos entendam do que falar em línguas coisas que a Assembleia não entenda. Se tem quem fala em língua, também tem que ter quem interpreta. Esse é o falar em língua. E às vezes as pessoas confundem o falar com orar. Então, a oração em línguas, ela, eu creio, tem grande poder de libertação. Naquele dia aquilo ficou em minha cabeça, aquela situação, aquele episódio em que aquela mulher, ela não conseguiu ficar justamente no momento em que eu comecei a orar em línguas. A oração em línguas, como disse, é uma oração pessoal e pode ser orada em coletivo nos grupos que têm a mesma espiritualidade e já oram em línguas. Não convém a gente chegar numa comunidade que o povo não sabe nem o que é e a gente começar ali a orar em línguas e todo mundo vai estranhar, e vão até dizer, como disseram com os apóstolos lá em Atos dos Apóstolos, então esse cara está embriagado de vinho doce, ele está louco, ele está falando aí, ele está rezando. Mas a oração pessoal em línguas eu posso em qualquer ambiente, até mesmo na hora da Santa Missa, ali no momento de reflexão, de me interiorizar, orar em línguas baixinho no meu coração. Então é uma oração tão simples que
ela parece como uma criança que está aprendendo a falar, né? Já prestou atenção? Ela é tão simples que parece uma criança quando está aprendendo a falar. E nos lembra também a simplicidade da Virgem Maria. Então, o falar em línguas é onde Paulo diz que prefere falar tantas palavras que a Assembleia entenda do que falar em línguas que a Assembleia não entenda. Mas os dons e carismas, eles existem, são ferramentas de trabalho e nós precisamos usar daqueles dons que o Senhor nos deu para evangelizar, usar de todos esses meios, porque nós estamos, apesar de tudo, combatendo contra forças espirituais do mal, como diz São Paulo lá em Efésios 6:10. Há forças espirituais do mal espalhadas nos ares, e não é contra homens de carne e sangue que lutamos. Então, se há forças espirituais do mal espalhadas nos ares, é preciso que se combata essas forças espirituais do mal espalhadas nos ares pelo poder da oração. Então ele disse, expulsai os demônios, e aqui no finalzinho desse versículo 8, aqui onde está o que todos nós precisamos entender e ouvir bem. Recebestes de graça dai. Meus irmãos, Cristo derramou o dom sobre a igreja de graça. Recebei de graça dai. Então, quando você vê uma pessoa dizendo assim, eu faço isso, eu curo, eu liberto, primeiro já está errado, que nós não fazemos nada, Deus é quem faz. Aí, segundo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas tem que me dar tanto, tem que financeiramente a um custo. Está tudo errado. Recebestes de graça dai. Jesus curou, Jesus expulsou demônios, Jesus libertou, Jesus ressuscitou. E não se vê em nenhum momento Jesus receber um centavo sequer pelo seu trabalho de cura, de libertação. Então recebeste de graça dai. Se o Senhor deu o dom à igreja tem nos dado de graça. Aí como pode eu, um membro da igreja, porque recebi um dom, sair aí cobrando para pregar o evangelho, cobrando para fazer uma visita, para fazer uma oração, não digo nem curar, nem cobrando para curar, porque estou nem falando que a pessoa foi, fez e curou e deu tudo certo. Não. Para ir fazer uma oração, para ir fazer uma pregação, para ir fazer um momento. Ei, dá para fazer um momento de oração lá em casa? Quanto é? Nada. Não é nada. De graça recebestes, de graça dai. Agora, o que a comunidade ou a pessoa que solicita um trabalho missionário na sua comunidade ou um momento na sua casa, ela tem que pelo menos dar condições daquele missionário ir. Por exemplo, se o missionário não tem um transporte, a comunidade vai buscar. Se o missionário ele tem uma moto ou um carro e vai, é a obrigação daquela comunidade ou daquela pessoa que chamou, ao menos dar o combustível. Se aquele missionário não quiser receber, tudo bem, mas é obrigação. Jesus disse, comei e bebei do que vos derem. Certo? Mas o operário merece o seu sustento, está escrito. Então não é pagar. Não existe isso. É X para entregar o evangelho. É bem verdade que nos dias de hoje a gente tem visto aí pessoas riquíssimas enricarem à custa do evangelho, deturpando o evangelho, adulterando o evangelho, enganando o povo de Deus. Mas na nossa igreja católica a gente vê que é diferente. Olhando para os nossos santos, a gente vê que foi o contrário. São Francisco era rico e se fez pobre para cuidar dos pobres. Era filho de um comerciante riquíssimo em Assis, Pedro Bernardone, um burguês, uma mãe finíssima, francesa, e São Francisco, criado em berço de ouro, riquíssimo, mas renunciou todo o recurso para se fazer pobre e cuidar dos pobres. E assim a gente vê todos os nossos santos da Igreja Católica, até aqueles que nasceram em berço de ouro, renunciaram toda a riqueza para se dedicar a Cristo.
Então o nosso maior tesouro é Cristo, é Jesus. É Jesus. Então recebestes de graça dai. Recebeste de graça dai. Certo dia uma senhora me ligou, aí disse: Pedro, eu estou conversando aqui com um sacerdote pelas redes sociais e essa senhora tem um problema com o filho, que tem um problema de alcoolismo, né? Seu filho. E ela vem lutando, batalhando há muito tempo, angustiada. E conversando com ele, esse padre disse que o meu filho tem um espírito. E ele disse que tira esse espírito. Mas eu tenho que dar X. Eu digo: o quê? Ei, não é padre não, viu? Não, mas é padre, tem batina, tem tudo. Eu digo: não, ele pode ter fantasia, mas não é padre não. Sinto muito. E pode ser padre, né? Não sei. Mas não padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Não existe isso na nossa igreja. Não existe isso, meus irmãos. Essas aberrações. Recebeste de graça dai. Primeiro que eu volto a dizer: quem somos nós para curar ninguém? Quem cura é Jesus. Apenas humildemente, confiante em Cristo, eu vou lá e rezo e peço: Senhor, tem misericórdia, cura. Aí você diz assim: mas Pedro, tu passando por tanta dificuldade, tu mesmo precisando de cura, por que tu não cura a ti mesmo? E aí eu digo assim: tu que está dizendo isso, ou pensando, tu está igual os algozes de Cristo quando dizia, olhando para ele na cruz: ó, curou a tantos, salva a ti mesmo agora, desce da cruz, se é filho de Deus. Não era assim que zombavam de Jesus? Ou citareis aquele provérbio médico: cura a ti mesmo? Os apóstolos diziam: nós somos os homens levando a graça e, no entanto, parecendo-se aqueles sem a graça, desgraçados, porque eles levavam paz sendo perseguidos, levando fartura, passando penúria. Era assim que eles diziam. Meus queridos irmãos, aqueles que se colocam verdadeiramente a serviço do Evangelho, eles não se preocupam com ele, não, mas se preocupam em cumprir a vontade de Deus, aquilo que o Senhor, Ele quer de cada um de nós. E em muitas situações, Deus realiza a obra, Deus realiza aquilo. Deus realiza a obra, Deus realiza a cura. E vou dar outro testemunho aqui. Verídico. E tem uma comunidade toda para provar e comprovar. São personagens reais. Uma pessoa, não vou dizer o nome dessa pessoa, você pode imaginar quem foi, mas uma pessoa visitou uma comunidade evangelizando, e após foi um momento de novena, que terminou o momento de novena, que essa pessoa já se aprontava para ir para casa. Chegou o jovem daquela comunidade e disse assim: ei, pessoa, não vou citar o nome da pessoa, vou chamar de pessoa. Ei, pessoa, tem como o Senhor fazer uma oração nessa criança? A pessoa disse: sim, posso. Qual é o problema? Essa criança, ela sente umas dores abdominais e faz tempo que vem sentindo, e a mãe já levou para os médicos, já fizeram exame, e hora e outra ataca. Já tem gastado, já tem feito exame, já tem feito isso, feito aquilo. E vem de muito tempo esse sofrimento dessa criança e dos seus pais. E a pessoa disse: tudo bem, posso sim fazer uma oração. E chamou a criança lá para perto do altar e assim fez a oração. Impôs as mãos sobre a criança e rezou. Normalmente rezou, pediu a Deus que tivesse de compaixão, de misericórdia daquela criança. Então, e aquela pessoa voltou à sua casa. E essa pessoa me testemunhava que depois de muito tempo encontrou aquele jovem em um certo local, e o jovem disse assim: olha, irmão,
a criança nunca mais sentiu uma dor na barriga. E a pessoa disse: "Oh, louvado seja Deus, glória a Deus." Passou um mês. Depois outro tempo, o mesmo testemunho: "Olha, a criança não sentiu mais uma dor na barriga." Depois a pessoa retornou à comunidade depois de um ano, novamente convidado a um momento do novenário daquela comunidade, que já estava com um ano, e a mãe mesmo testemunhou ali que a criança nunca mais sentiu uma dor na barriga depois daquele dia que ela recebeu a oração. Então Deus é maravilhoso. É Ele que cura. Ninguém diga assim: "Ah, eu vou lá e vou curar. Ei, reza aqui, tá bom, vou já curar." Ou: "Ei, vem cá, vem curar." Não. A gente vai rezar. A gente vai pedir a Deus. Mas quem cura é Jesus. Aí eu faço que nem o padre Emiliano Tardio. Se não aconteceu a cura, pergunta a Jesus o porquê essa cura não aconteceu. Mas o que eu quero aqui trazer, falando de cura, porque o Evangelho fala de cura, né? Jesus disse curar os doentes. Mas o mais importante de tudo, meus irmãos, Jesus nunca saiu de casa, Jesus nunca saiu evangelizando, dizendo: "Hoje eu saí para curar." Mas ele sempre saiu com a certeza no coração de pregar. O mais importante é o Evangelho ser anunciado. Curas, libertações que acontecem são consequências. Então essa é a prioridade da igreja: anunciar Jesus, pregar o Evangelho, preparar um povo bem disposto para a segunda vinda do Senhor. Se nesse meio de anunciar as pessoas são impactadas, tocadas pela graça de Deus, pelo poder da palavra, são curadas, louvado seja Deus. Mas a missão primordial da igreja é pregar o Evangelho, é anunciar Jesus. Porque a igreja prepara um povo para a vida eterna, para a eternidade, não é para uma vida eterna aqui na terra, porque aqui é uma passagem. E vamos mais para frente, no versículo 9, Jesus diz: "Não leveis." Ele também diz quando enviou seus apóstolos: "Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos." Jesus nos manda com o desapego. E aqui eu volto a dizer: não é cobrar. Não leveis ouro, não leveis prata, não leveis nada. Confiai na providência divina. Então a gente sai para evangelizar e a gente não tem que se preocupar com nada, não. Aonde a gente vai evangelizar, Deus vai prover. E aqui eu vou dar outro testemunho verito e vou contar o nome da pessoa. A pessoa era nós mesmos, né? A pessoa, ou seja, nós fomos convidados para subir a Serra do Mingu e passar um dia de evangelização lá na Baixa do Maracujá, onde a gente seria acolhido na Capela do Sagrado Coração de Jesus. Uma jovem nos convidou e aí a gente foi em 2 carros, mais ou menos 10 pessoas, 10 missionários. Quando a gente chega lá na Capela do Sagrado Coração de Jesus, na Baixa do Maracujá, no alto da serra, a mocinha que havia nos convidado para esse dia de missão, um dia de evangelização porta a porta, houve algum problema que ela teve que ir na cidade de Porteiras e não deixou ninguém para nos acolher, nem... Quando a gente chegou na capela, aí foi que o pessoal lá, algumas pessoas que estavam lá, foi e contou. Não tinha muita gente, poucas pessoas na capela. Olha, a pessoa foi e não nos falou, não disse nada. Aí um olhava para o outro, olharam para mim, aí eu digo: aí nós vamos evangelizar. Nós viemos para evangelizar, estamos aqui, vamos sair aí nas comunidades, nas casas, vamos anunciar Jesus. E eu sei que nós fizemos uma oração na capela, e tinha uma criança, mais ou menos seus 9 anos, que veio e ficou ali com a gente, entre aquele momento de oração na capela, e aquela criança nos acompanhou até o término da missão. E a gente saiu de casa em casa, foi se dividindo ali, e tudo, numa casa ou outra, e deu 10 horas, 11 horas e 12 horas, e aí começou a fome a apertar, a gente viu algumas mulheres se reclamando: eita, estou com fome, e a fome apertando, e até então ninguém sabia onde ia almoçar, porque a pessoa que nos convidou nada preparou. E evangelizando, saiu evangelizando e andamos às casas, foi um momento lindo, 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 lindo. Deus falou muito, aquelas famílias foram visitadas,
Depois nós convidamos para a capela porque ia ter uma missa. Ia ter uma missa na comunidade à tardinha daquele dia. E a gente encerrou a missão já convidando o povo para a missa. E eu sei que foi uma benção. Quando chegou na capela, depois do término da missão, aí ficou todo mundo ali. Eita, e agora? Bom, a pessoa que nos convidou nada preparou, saiu também, não deixou ninguém para preparar. Aonde vamos almoçar? E aí ficamos ali. Aí a criança que nos acompanhou ouviu aquela conversa quando nós chegamos na capela, que a gente não tinha onde almoçar. Aí correu à casa da mãe dela. Aí disse: mãe, os missionários não têm onde almoçar. Aí a mãe também não tinha preparado nada. Ela disse: filha, aqui eu fiz pouco arroz, porque só o de costume, mas vamos dar uma conchinha aqui para cada um e vai dar certo. Aí a menina correu para chamar nós. Ei, mãe, tá chamando vocês lá. E a gente foi. E eu sei que aquela mulher colocou o que ela tinha para nós na mesa. Todo mundo comeu e ficou farto, sem mentira nenhuma. Aquela mucumbuca lá, a panela da mulher mucumbuca, foi como, a vasilha daquela viúva, onde a farinha não faltou mais e o azeite. E que grande graça! Então, se cumpriu aquilo que Jesus disse: não vos preocupeis, não leveis ouro nem prata, nem onde vai comer ou beber. A providência divina há de providenciar. Naquele dia, evangelizamos a comunidade, fomos também evangelizados naquele dia pela grande providência de Deus. Então, não leveis ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. E eu me lembro que a gente chegava nas casas e a paz de Jesus esteja nessa casa. A gente chegava, saudava a paz, lembrando dessa passagem, saudai a paz. Se houver ali alguém digno, ou seja, alguém de paz, a gente depois explicava essa palavra. Os corações pacíficos, os promotores da paz, recebem essa paz, se não é rejeitada. Entrando numa casa, na aldeia, saudai a paz a esta casa. E no versículo final, versículo 13, diz o seguinte: se aquela casa ela for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se porém não for, vosso voto de paz retornará a vós. Então essa dignidade, ela consiste, meus irmãos, em que a gente seja promotores da paz, sejam homens de paz, aqueles que buscam a paz, não pacifistas, que é diferente, mas paz. Paz, homem de paz é diferente do pacifista. Pacifista é aquele que até a injustiça ele levanta uma bandeira da paz. Eu sou injusto porque eu quero paz, ou seja, eu sou injusto porque eu quero paz. É o outro oprimindo ali, eu não faço nada porque eu quero paz. Então não é essa paz do pacifista, é a paz mesmo de Cristo. Aquele Cristo que quando entrou no templo, o mesmo Cristo da paz, ele disse: a casa do meu pai, a casa de oração. E faz um chicote e diz: tire isso tudo daqui. Casa do meu pai é casa de oração. Cristo da paz, príncipe da paz. Então essa é a paz que Jesus derrama. Não é a paz de estarmos acomodados e no comodismo com a injustiça que acontece e levantar a falsa bandeira da paz e na realidade estamos sendo covardes diante da injustiça que acontece e daquilo que Cristo exige de cada um de nós. Porque nós somos chamados, meus irmãos, a anunciar e denunciar. Anunciar Jesus e denunciar as obras do demônio. Denunciar as obras das trevas. Então que eu e você entendamos a nossa missão de cristão católico batizado, para que nós possamos sempre com a graça de Deus e sua misericórdia, estarmos dispostos a levar a sua palavra e levar não uma palavra vazia, mas uma palavra poderosa que cura, que salva e que liberta.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.